إن الحمد لله ثم الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos Allah e agradecemos unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, o único todo-poderoso sem parceiros. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunhamos que Muhammad é servo e mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador de todo esse universo, não tem nenhum tipo de parceiros em absolutamente nada, e Allah subhanahu wa ta'ala é o único em seus nomes e atributos, e ele é o único que merece todo tipo de adoração. E testemunhamos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah, aquele que foi enviado com o melhor caráter, aquele que foi enviado como o melhor amigo, aquele que foi enviado como o melhor governante, aquele que foi enviado com o melhor de todas as suas características, sallallahu alaihi wasallam. E quando nós seguimos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós temos o sucesso tanto nessa vida como na próxima vida. E nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nós sejamos dessas pessoas. Allahumma amin. Eu aconselho primeiramente a mim e depois a vocês at-taqwa, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão Sagrado, depois de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala falou no Corão Sagrado: ó crentes, ó vós que credes, temam Allah a verdadeira temência, e não morram a não ser como muçulmanos, e não morram a não ser como submissos a Allah subhanahu wa ta'ala, e não morram a não ser senão como submissos a Deus Altíssimo e exaltado seja unicamente. Irmãos e irmãs, subhanallah, nós decidimos, inshallah, a partir dessa sexta-feira e as sextas-feiras adiante, nós iremos seguir uma série de assuntos linkados um no outro. E subhanallah, se a gente for pensar em qual assunto a gente deve seguir na nossa vida, no nosso dia a dia, o assunto mais importante para todos nós, com certeza, é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Com certeza é o Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado é o livro que nos traz tranquilidade, tanto nessa vida, e a gente vai tirar o benefício 100% na próxima vida, com certeza. Sendo assim, o Alcorão Sagrado, a melhor guia para todos nós, sendo o Alcorão Sagrado o livro que nos traz tranquilidade nessa vida, e na próxima vida a gente vai ter o sucesso também, e o sucesso da próxima vida é o mais importante para nós, nós decidimos seguir falando a respeito de versículos do Alcorão Sagrado, ou capítulos do Alcorão Sagrado, para que a gente possa estar aprendendo dos benefícios, dos prejuízos caso a gente não pratique desses versículos, e assim por diante. Sendo assim, nós decidimos falar um pouco a respeito dos últimos capítulos, de começar falando a respeito dos últimos capítulos do Alcorão Sagrado, Surat Al-Falaq e Surat An-Nas. Porém, antes de falar diretamente a respeito desse capítulo, nós decidimos falar um pouco sobre o quê? Nós decidimos falar um pouco sobre a questão, ou seja, a questão que trata esse capítulo, ou melhor, esses dois capítulos. Esses capítulos, como nós sabemos, eles têm algo relacionado à magia, algo relacionado à feitiçaria. Então, antes disso, nós decidimos falar um pouco a respeito de um tempo que sucedeu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que a gente possa estar falando um pouco sobre a história, parte da história do profeta Suleiman, do profeta Salomão alaihi salam. E começando a respeito disso, é relatado que no tafsir de Ibn Kathir, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele, subhanallah, se a gente for pensar a respeito dos sábios no Islã, Ibn Kathir ele é conhecido de ter escrito, subhanallah, o tafsir, ou seja, a explicação dos versículos do Alcorão Sagrado. Imagina se Ibn Kathir, se ele pensasse o tamanho que tem o Alcorão Sagrado, apenas em sua escrita,
em quantas páginas ou em quantos versículos tem no Alcorão Sagrado? Será que se ele pensasse do começo até o final, subhanallah, será que ele conseguiria ter escrito toda essa explicação que chegou até nós hoje? Ou seja, um exemplo que a gente pode tirar desse grande sábio no Islã, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha a misericórdia dele, é que ele foi construindo passo a passo, ou seja, cada dia ele ia construindo, escrevendo, e claro que ele não escreveu só esse livro, tem outros livros que ele escreveu, que subhanallah, ele foi escrevendo passo a passo, e nós temos a explicação do Alcorão inteiro, somente desse sábio, obviamente que tem de outros sábios, porém, nós temos desse grande sábio que é conhecido por ter interpretado o Alcorão Sagrado, e isso, alhamdulillah, chegou até a gente hoje. E no tafsir dele, ele relata que nos tempos antigos, que antigamente os demônios, ou alguns dos jins, eles iam até os céus para buscar informações do oculto. Ou seja, eles iam até o céu e buscavam informações dos anjos daquilo que iria acontecer no futuro, daquilo que era incognoscível e de assuntos a respeito da morte. Eles iam até o céu e buscavam essas informações. E assim eles pegavam essas informações e traziam até os feiticeiros, traziam até as pessoas, até um ser humano, subhanallah. E subhanallah, esses feiticeiros começaram a acreditar nessas palavras. Quando eles acreditaram nessas palavras, esses demônios, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a acrescentar coisas que eram mentiras ali. E assim esses feiticeiros, esses mágicos estavam passando dessa mensagem que eles escutavam do céu, passavam para os feiticeiros passavam para as pessoas, desses assuntos do oculto. E aí quando começaram a contar essas mentiras, o que as pessoas começaram a fazer? A respeito do futuro, começaram a escrever. Começaram a juntar livros a respeito desses assuntos do oculto, a respeito desses assuntos que os demônios iam buscar nos céus, passavam para os feiticeiros e as pessoas começaram a escrever, subhanallah, para que eles soubessem a respeito do oculto, do incognoscível, daquilo que nós não temos. Isso não faz parte da nossa, não é do nosso interesse. Se fosse do nosso interesse, Allah subhanahu wa ta'ala facilitaria isso para a gente. E aí, falando a respeito do profeta Suleiman alayhi salam, como nós sabemos, subhanallah, o profeta Suleiman foi dos profetas que teve um grande reinado. Foi dos profetas que teve um reinado grandioso. E ele tinha um poder que foi dado por Allah subhanahu wa ta'ala para ele, o quê? Daquele poder que ele tinha capacidade de se comunicar com os animais. Ele tinha a capacidade de controlar o vento, por exemplo. E ele tinha os gênios, ele tinha os jins a favor dele. Ou seja, os gênios, quando ele falava para os gênios executar algumas coisas, aquilo que ele falava, eles logo executavam. Não falava nada, subhanallah, eles logo executavam. Tanto que se a gente for pensar a respeito da cidade, ou do local que ele estava, a Babilônia, que era um local grandioso. E a gente vai falar um pouco mais a respeito disso para frente. Então, quando o profeta Suleiman, alayhi salam, quando ele chegou, o que ele fez? Ele pegou esses livros que tinha desses assuntos do oculto, colocou abaixo do seu trono, que as pessoas estavam acreditando. Ele pegou, colocou embaixo do seu trono e queimou esses livros. O profeta Suleiman, alayhi salam, pegou desses livros que as pessoas juntaram, colocou abaixo do seu trono e queimou esses livros. E o que ele diz? Eu não vou escutar ninguém que diz que os demônios sabem dos assuntos do invisível, do incognoscível, subhanallah. Ou seja, somente quem sabe desses assuntos é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe de todas as coisas. E até aqui é o tafsir de Ibn Kathir que a gente pega a respeito dessa questão. E aí, a respeito disso, como nós sabemos, hoje em dia, os gênios eles não têm mais capacidade de fazer isso. Os jinn, eles não têm capacidade de fazer isso. Os demônios não fazem mais isso porque já foi mencionado na Suratul Jinn, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Né? E aí Allah subhanahu wa ta'ala continua, Deus Altíssimo e Exaltado seja continua. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ
فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Subhanallah. Ou seja, os gênios, eles, como foi relatado nesses versículos do Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo e Exaltado seja, relatou para a gente aqui que os gênios fizeram o quê? Eles foram até os céus para buscar essas informações. Chegaram lá e sentaram para que eles escutassem essas informações. Porém, dessa vez que eles chegaram, eles encontraram guardiões severos. Guardiões com veemente castigo. Subhanallah. E estavam com algo de fogo, ou bolas de fogo, algo pegando fogo, que estavam esperando eles sobre a espreita. Ou seja, quando eles iam buscar dessas informações, eles tinham guardiões ali. Os anjos, eles não deixaram mais eles pegarem dessas informações. Subhanallah. Então eles tinham essa capacidade, porém depois Allah subhanahu wa ta'ala vetou tudo isso. E alguns dos judeus, dos filhos de Israel, começaram a falar a respeito de Suleiman alayhi salam, que ele estava fazendo magia, que ele estava fazendo a feitiçaria para que os gênios obedecessem ele. Subhanallah. Sendo que Allah subhanahu wa ta'ala deu esse poder para ele, alayhi salam, para que ele pudesse estar o quê? Para que eles pudessem estar controlando os jins. Aquilo que os jins escutavam a respeito do profeta Suleiman alayhi salam, logo eles executavam. E aí os judeus começaram a o quê? Começaram a acusá-lo de quê? Começaram a acusá-lo de magia, de que ele estava usando da magia e da feitiçaria. E como nós falamos anteriormente, o reinado do profeta Suleiman alayhi salam era um reinado grandioso. Então, isso que ele fazia, tanto que a morte do profeta Suleiman, como está no Corão Sagrado, subhanallah, ele estava com o cajado dele, e aí estava apoiado no cajado dele, veio a falecer, e ficou em pé. E os gênios acharam que ele ainda estava vivo, e continuaram trabalhando, com medo do profeta Suleiman alayhi salam, até que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele caísse. Ou seja, os insetos comeram do cajado do profeta Suleiman alayhi salam, e ele caiu, e aí perceberam que ele estava morto, de tão forte que ele era alayhi salam. E aí, o profeta Suleiman alayhi salam, ele, subhanallah, construiu uma cidade grandiosa, antes do profeta Moisés, antes de profeta Ibrahim alayhi salam, subhanallah, uma cidade grandiosa que era a cidade da Babilônia, subhanallah. Isso tudo com favor do quê? Com favor daquele poder que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele. E esse poder, quando ele falava, como a gente falou, ele falava para os jins logo executavam. E ele construiu tudo isso com esse poder que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele. E a respeito disso, como nós falamos anteriormente, Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele o quê? Ele provou, falou no Alcorão Sagrado que Suleiman alayhi salam, ele não cometeu da magia. O profeta Suleiman alayhi salam não cometeu magia. Como nós sabemos, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele mesmo disse que o quê? Sallallahu alayhi wa sallam, aquele que faz a magia, aquele que faz a feitiçaria, essa pessoa cometeu o shirk. Essa pessoa cometeu o politeísmo. Um profeta jamais vai cometer o politeísmo. Ele adora Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. E aí a respeito disso, Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Subhanallah. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele está falando nesse versículo? Ele está falando que os demônios, esses demônios seguiram, ou seja, os demônios seguiram aquilo que eles recitavam a respeito do reinado de Suleiman. E Salomão, como Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Salomão, Suleiman, ele não cometeu a idolatria. Ele não cometeu o shirk, não foi daqueles que renegou a fé. Mas foram os demônios que renegaram a fé. E eles que o quê? Eles que ensinaram os homens a magia. E o que foi descido com quem? Com Harut e Marut. Esses são dois anjos de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, e as pessoas o quê? As pessoas começaram a acreditar nesses anjos. Mas qual que foi o propósito desses anjos virem para a terra? Deus Altíssimo seja, ele continua dizendo nesse versículo,
Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo: وَمَا يُعَالِمُونِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُ لَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Subhanallah. Ou seja, que esses anjos, Harut e Marut, eles antes de falarem para as pessoas, eles desceram com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles fizessem, que eles ensinavam as pessoas a respeito da magia e da feitiçaria. Porém, antes de tudo isso, eles falavam: olha, isso daqui, essa magia, essa feitiçaria que nós estamos ensinando, é algo que vocês vão perder da próxima vida. É algo que vocês vão se tornar daqueles que são idólatras. É algo que vocês vão perder tanto dessa vida como da próxima vida. E nós viemos como uma tentação, como fitna. Isso que eles falaram, subhanallah. Então vocês que escolhem, vocês querem aprender isso? Nós somos uma tentação de Allah subhanahu wa ta'ala. Se vocês aprenderem isso e começarem a praticar isso, o que acontece? Vocês serão dos perdedores. Vocês terão cometido o quê? O shirk. Subhanallah. Então eles falavam, informavam as pessoas a respeito disso. E aí eles ensinavam para as pessoas o quê? Eles ensinavam a respeito daquilo que separava o homem da mulher. E ensinava, como Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo no versículo, ele diz que eles não prejudicavam ninguém senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo prejuízo que as pessoas tinham era porque Allah subhanahu wa ta'ala permitia isso. E eles o quê? Tudo que eles ensinavam para as pessoas começavam a praticar, essas pessoas o quê? Essas pessoas estavam apenas se prejudicando e não tinha nenhum benefício nisso. Então, todo tipo de magia que as pessoas tiveram naquela época e até nos dias atuais, só tem prejuízo, não tem nenhum tipo de benefício. E o maior prejuízo que temos, como nós sabemos, o shirk. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele foi perguntado: qual que é o maior pecado que a pessoa vem a cometer? Ele sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Que cometa a idolatria, ou seja, que associes a Allah, sendo que Ele criou você. Subhanallah. Esse foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso aqui é um tipo de quê? De idolatria. Então as pessoas, subhanallah, elas sabiam que elas perderão na próxima vida. Elas iriam perder na próxima vida e mesmo assim aprendiam disso. E os judeus, ou seja, os filhos de Israel daquela época, o que eles fizeram? Eles acreditaram nisso. E os demônios acreditaram nisso e começaram a fazer isso entre as pessoas. Subhanallah. E com certeza eles renegaram a fé. A respeito daquilo que eles desceram, ou seja, desceram com essa magia. Um dos propósitos dos anjos Harut e Marut, qual que foi do propósito? Para distinguir, ou seja, para diferenciar o que era magia, o que era feitiçaria e o que era milagre, o que era prova de Allah subhanahu wa ta'ala, o que era daquilo que Suleiman alaihi salam tinha. Ou seja, aquilo que os anjos ensinaram para as pessoas era da feitiçaria. E aquilo que o profeta Suleiman alaihi salam tinha como poder e tudo aquilo que ele fazia com o vento, a comunicação com os animais, o poder sobre quem? O poder sobre os gênios, era do poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala era da parte do poder que Allah subhanahu wa ta'ala deu para o profeta Suleiman alaihi salam, isso como prova. Isso era uma prova de Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Como o profeta Musa alaihi salam, quando o faraó convocou ele para fazer aquela batalha com os magos, o que aconteceu? O profeta Musa alaihi salam tinha ali uma prova, um milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. E os magos, o que eles tinham? Eles tinham a magia. E quem se sobressaiu, com certeza, aquele que estava ao lado de Allah subhanahu wa ta'ala, que era o profeta Musa alaihi salam. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, por certo que ele é perdoador. إن الحمد لله ثم الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah unicamente, testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, e testemunhamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah. Irmãos e irmãs, antes da gente finalizar
uma das coisas que nós podemos trazer aqui é que com certeza esse tipo de prática da magia, da feitiçaria, com certeza é das coisas perigosas no nosso mundo, no nosso dia a dia, subhanallah. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tanto com a questão da prática, como também com a questão do quê? Com a questão de acreditar nessas questões. Subhanallah, de dar suporte a essas questões. Nós falamos todos os dias, Ashhadu an la ilaha illallah, que não há divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é a única divindade merecedora de adoração. Ele é o único que merece adoração. Então a gente tem que o quê? Nós temos que cada vez mais nos afastar disso. E a'udhu billah, subhanallah, há pessoas dentre nós que praticam essas questões, dentre a nossa nação que praticam essas questões, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso e que guia essas pessoas. Subhanallah, o que se destaca na nossa religião é o monoteísmo, é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, at-tawhid. E aí buscar o auxílio em outro que não é Allah subhanahu wa ta'ala das coisas da perdição. Então, a única coisa que nós temos que fazer em toda a nossa vida, de tão grandioso que é essa questão do tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou o que no Corão Sagrado? Que ele enviou mensageiros para todos os povos, para todas as nações, para que o que? Falar, adore Allah unicamente. Ani abdullah, wajtanibut taghut, subhanallah. Essa foi o que? A ordem dos profetas e mensageiros. Adorem Allah unicamente. Então, a gente tem que cada vez mais se afastar de tudo isso e, com certeza, orientar as pessoas que estão nessa perdição, que se voltem para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, que se voltem para o caminho de Deus Altíssimo e Exaltado seja, porque Ele é o único que tem o poder sobre todas as coisas. Então, essas foram as palavras de hoje. Inshallah, nas próximas semanas, a gente começa falando a respeito de como nós nos protegemos da magia, da feitiçaria, como nós iremos nos proteger diariamente disso, pois assim fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que é o único que nos protege de todos os assuntos. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão Sagrado, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.